bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre diagnóstico em ortodontia. Esse é um tema bastante interessante, bastante polêmico, bastante cativante, porque é a partir daí que a gente inicia a nossa ortodontia. É a partir do diagnóstico que nós vamos estipular problemas e enxergar soluções. Então, o diagnóstico, ele é fundamental para a gente fazer um planejamento bem feito e depois uma execução bem feita do nosso tratamento. Primeira coisa que a gente tem que enxergar nos pacientes é o que está acontecendo, quais são os problemas, onde que nós podemos atuar, para depois resolver como atuar e depois como executar, ok? Então, quando a gente fala em diagnóstico em ortodontia, a primeira coisa que a gente tem que decidir é, que a gente tem que pensar é por onde começar. Onde que eu vou começar o meu diagnóstico? E isso realmente é uma coisa que vem gerando dúvidas por muitos e muitos autores, por muitos alunos, por muitos colegas. Nós iniciamos pela face, pelo esqueleto, radiografias, oclusão, dentes. Por onde que nós devemos começar o nosso diagnóstico? Na verdade, nós temos que examinar, nós temos que estudar e nós temos que tentar identificar os problemas nos três fatores, tanto na face, quanto no esqueleto, quanto nos dentes. E isso é um ponto crucial para a gente poder pontuar os problemas. Pontuar os problemas da face do paciente, pontuar os problemas esqueléticos do paciente na radiografia cefalométrica ou na panorâmica e pontuar os problemas dentários, seja da oclusão, seja de uma oclusão morfológica, dinâmica, guias, etc. Então, nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso para que essas dúvidas sejam sanadas, para que a gente saiba organizar o pensamento e não ficar perdido durante o nosso processo de diagnóstico, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é relacionar as prioridades daquele tratamento e os problemas que a gente pode encontrar naquele paciente. Então, nós vamos colocar todos os problemas que esse paciente tem e quais seriam as nossas prioridades em tratar esse problema. Nós sabemos que existem, grosso modo, vamos falar assim, algumas sequências. A gente deve tratar primeiro o transversal, depois o horizontal, depois os problemas individuais. É lógico que pode ter alterações nesse processo, tá? Isso não é uma coisa fixa, mas, a grosso modo, seria mais ou menos essa sequência. Mas, para a gente organizar o pensamento, a gente tem que relacionar as prioridades. Vamos colocar no papel quais são as prioridades que a gente tem naquele tratamento. Depois de relacionar as prioridades e apresentar os problemas, vamos tentar imaginar quais seriam as possíveis soluções. E essas possíveis soluções passam por várias coisas. Passa pela queixa principal do paciente, que a gente vai ver daqui a pouco. Passa pela possibilidade, será que é possível resolver esse problema desse paciente? Qual o grau de dificuldade de resolver o problema desse paciente? Será que nós temos conhecimento suficiente para resolver o problema desse paciente? Então, essas possíveis soluções, elas vão estar de acordo com a capacidade, com o treinamento de cada um. Então, nós temos que colocar as prioridades, apresentar quais seriam as possíveis soluções, como eu saberia tratar esse paciente. Depois disso, planejar. Como que eu vou realizar aquilo que eu imaginei? Aquele problema que eu identifiquei, aquela solução que eu acho que é possível, será que eu consigo resolver? Será que eu tenho métodos, caminhos, possibilidades e capacidade de resolver aquele problema? Então, nós vamos numa sequência, vamos identificar a prioridade, vamos apresentar as possíveis soluções e depois nós vamos tentar planejar como resolver aquilo. Depois é executar essa lista de problemas que a gente fez. Tá? Então, vamos relacionar os problemas, apresentar as soluções, planejar e executar.
ok? E esse diagnóstico em ortodontia, ele é um dos pilares da ortodontia. Se nós não fizermos um bom diagnóstico, o nosso planejamento não vai ser legal e, consequentemente, a nossa execução e o nosso resultado vão ficar a dever. E o diagnóstico, a gente tem que começar a entender ele de várias formas. Nós temos que entender esse diagnóstico com conhecimento básico do crescimento, conhecimento básico do desenvolvimento da oclusão, conhecimento básico da morfologia da oclusão. Então, nós temos que saber toda a parte de desenvolvimento da oclusão, desenvolvimento craniofacial, crescimento, para a gente poder fazer um bom diagnóstico. Depois do diagnóstico, o planejamento, o que vai ser feito, que hora vai ser realizado e de que forma vai ser realizado. E então executar aquela mecânica da forma que nós tivemos o conhecimento, a capacidade e o treinamento para executar. Não adianta saltar nenhum desses passos. Não adianta a gente tentar pensar mecânica antes de pensar diagnóstico e planejar. Então, a sequência deve ser sempre diagnosticar, descobrir onde está o problema, descobrir o que é que nós temos que corrigir naquele paciente, para depois fazer o planejamento, ou seja, como nós vamos corrigir aquele determinado problema, para depois a gente pensar qual mecânica utilizar, como fazer aquilo que a gente planejou. Ok? E para a gente executar isso, nós podemos dividir a ortodontia, vamos falar assim, ou nós podemos dividir as nossas formas de tratar esse paciente em basicamente quatro grandes grupos. Um primeiro é a ortodontia preventiva e interceptativa. É aquela onde eu tenho um paciente que ainda está na fase de dentição decídua ou dentição mista. É aquela fase onde é muito importante eu ter conhecimento de crescimento craniofacial, de desenvolvimento da oclusão, da sequência da erupção dos dentes, porque nessa fase nós vamos ou prevenir algum problema futuro, controlando a manutenção de espaços, fazendo o manejo adequado dos espaços. Muito bem. Então, depois de categorizar o nosso paciente, de ver em qual ou em quais grupos o paciente pode ser encaixado, nós vamos, então, começar a iniciar o nosso planejamento propriamente dito. E dentro desse planejamento, 3 coisas principais a gente deve pensar. Primeiro, na queixa principal do paciente. O que motivou aquele paciente? O que trouxe o paciente ao nosso consultório? Isso, às vezes, é uma coisa complexa, porque quando nós examinamos o paciente, a gente tende a colocar no paciente o que nós achamos que não está legal. E nem sempre é isso que levou o paciente a buscar o atendimento ortodôntico. Então, a primeira coisa é ouvir o paciente para identificar qual que é a queixa daquele paciente. Depois nós vamos fazer um diagnóstico, nós vamos observar, vamos diagnosticar e vamos planejar. E dentro desses passos de diagnóstico e planejamento, nós vamos ter que entender o que é possível nós corrigirmos e dentro do que é possível corrigir, o que é possível atender à expectativa do paciente. O que o paciente nos procurou? Aquela queixa, aquele problema do paciente que ele veio até o nosso consultório, é possível de ser corrigido? Nós temos capacidade para corrigir aquele problema, aquilo que levou o paciente a nos procurar. Então, é essa tríade que a gente tem que analisar. A queixa do paciente, o diagnóstico e o planejamento, e se o diagnóstico e o planejamento é possível ser executado, e se for possível, se vai atender à queixa, à expectativa do paciente. Aí sim, nós fechamos o nosso planejamento para poder executar o nosso tratamento que a gente planejou para esse paciente. Então, dentro da queixa principal do paciente, a primeira coisa é ouvir o paciente e não colocar a nossa expectativa, não colocar o nosso ponto de vista no paciente. Às vezes o paciente vem nos procurar vamos supor, por um giro num dente anterior.
e nós vimos que ele tem uma mordida aberta, que ele tem uma classe 2, que ele tem uma protrusão. E nós vamos tentar impor isso ao paciente. Vamos corrigir a classe 2, vamos corrigir isso, mas às vezes aquele ponto que levou o paciente a nos procurar, nós não ouvimos, nós passamos despercebidos. Um angiro, um diastema, uma falta de corredor bucal, um sorriso gengival, um dente para fora. Então, nós precisamos ouvir a queixa do paciente para saber se é possível corrigir aquilo que levou o paciente até o nosso consultório. A motivação do paciente é muito importante. Quando a gente fala em queixa principal do paciente, será que esse paciente está motivado para o tratamento? Eu tenho, por exemplo, que extrair dentes. Será que ele está motivado? Será que ele vai concordar com o nosso planejamento de extrair 4 premolares? Ou de não extrair? Ou dele ter que usar algum tipo de aparelho não muito confortável, não muito estético? Ou será que ele tem uma boa higienização? Será que ele é cooperador? Será que ele escova bem os dentes? Será que ele quebra muito o aparelho? Então, essa parte a gente tem que ouvir o paciente, a gente tem que trabalhar o paciente para saber até que ponto nós vamos poder atender a expectativa do paciente e realizar o nosso tratamento. Se a gente não atender o que mais incomoda o paciente, por mais que a gente possa achar que o tratamento foi bem realizado, na visão do paciente, não foi. Porque aquilo que motivou, aquilo que trouxe o paciente ao nosso consultório, não foi atendido. Então, é muito importante a gente saber qual a queixa principal do paciente. E além da queixa principal do paciente, isso nos remete também às limitações, tanto do paciente, quanto do tratamento, quanto à nossa própria limitação. Então, esse mesmo paciente que reclama, por exemplo, que tem uns dentes muito para fora, e nós precisaremos extrair 4 premolares. Será que ele está disposto a isso? Será que esse paciente está motivado a extrair 4 premolares? Será que ele vai topar esse tratamento? E isso é uma limitação. O próprio paciente, como que está o osso do paciente? Será que ele tem reabsorção? Será que ele topa? Será que ele está disposto a ficar 2 anos, 2 anos e meio de aparelho? Nós temos que entender as motivações e as limitações desse paciente, assim como também as limitações ósseas. Pode ser que ele queira, mas ele não tem periodonto suficiente. Ele não tem, por exemplo, cristas ósseas, a osso dele está muito baixo, ou ele tem perdas ósseas significantes, ele tem alguma doença pré-existente, ele tem algum problema que pode nos limitar. Não tem crescimento, às vezes ele tem uma mordida aberta que não é possível tratar ortodonticamente, precisa de uma cirurgia ortognática. Será que ele está disposto a fazer uma cirurgia ortognática? Então, essas são limitações do paciente, limitações ósseas. Também limitações dentárias. Será que é possível corrigir aquela classe 2, aquele tamanho? Será que é possível corrigir todos os giros? Será que o paciente tem grandes reabsorções radiculares? Será que eu consigo devolver a inclinação normal desses dentes que o paciente quer? Então, tudo isso deve ser analisado, tudo isso tem que ser pensado como limitações, além das nossas próprias limitações. Será que eu estou capacitado a realizar esse tipo de tratamento? Um paciente tem um determinado tipo de problema que necessita um determinado tipo de tratamento, um determinado tipo de aparelho, um determinado tipo de acessório. Eu estou capacitado a executar esse tratamento? Eu estou capacitado? A minha formação, a minha técnica, o meu estudo me leva a ser possível tratar o paciente? Então, essas limitações têm que ser muito bem avaliadas antes da gente executar, antes da gente iniciar o nosso tratamento. E dentro do diagnóstico do paciente, nós vamos dividir em partes. Nós vamos avaliar partes diferentes do paciente separadamente para poder chegar a um diagnóstico bem feito, um diagnóstico perfeito. Então, nós vamos primeiro avaliar a estética facial e do sorriso desse paciente. Depois, nós vamos avaliar a análise, vamos fazer uma análise dentoesquelética. Depois, qual o potencial de crescimento? Como que está a oclusão desse paciente, tanto estática quanto dinâmica, o periodonto e alguns outros problemas funcionais. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens separadamente. Por exemplo, começando pela estética facial. A estética facial
ela deve ser observada sob vários aspectos. O primeiro deles, a simetria. É lógico, nem todo mundo ou poucos de nós é extremamente simétrico. Mais importante do que a simetria é a proporcionalidade. Uma simetria, não uma simetria perfeita, mas uma simetria que não chame atenção. E a simetria é feita pelo plano médio da face, labela, nariz, mento, e a gente vai dividir o paciente para ver qual é a simetria desse paciente. De novo, uma simetria harmônica, uma simetria que não chame atenção, não uma simetria absoluta, que nenhum de nós é extremamente simétrico de uma forma absoluta. Vamos examinar os terços. Terço superior, terço médio, terço inferior, e aí dividido entre labela, base do nariz, lábios e mento. Nós vamos examinar esses terços para ver se eles são proporcionais. A gente vai falar disso quando nós formos fazer a apresentação de um caso clínico, nós vamos traçar as linhas, vamos analisar toda essa estética passo a passo. O nariz. Qual a posição do nariz, qual o tamanho, qual a forma, qual a largura. Isso por si só não é um fator antiestético ou estético. Ele tem que estar em uma relação harmoniosa com o lábio e o mento. O mais importante é a relação harmoniosa entre nariz, lábio e mento. Essas partes devem ser analisadas em conjunto, para a gente saber qual é a relação entre eles. Isso também será analisado, nós vamos fazer demonstrações quando a gente entrar nos seminários e apresentação de um caso clínico para demonstrar isso. Mas eles devem estar proporcionais, eles devem seguir um padrão e um padrão que nenhum deles se destaque excessivamente sobre o outro. Um outro ponto que chama atenção é a estética do sorriso, também muito importante. Como que é o sorriso desse paciente? Aquelas linhas do sorriso, aqueles dreads, o zênite, união da incisal, união da cervical, união do ponto de contato. A gente tem que traçar linhas e essas linhas têm que ser harmônicas, essas linhas têm que ser proporcionais. Além dessas linhas proporcionais, nós vamos ter também a proporção entre o tamanho dos dentes. Tamanho, largura, altura. Todos nós conhecemos aquela proporção áurea. Então, é importante que os dentes mantenham uma relação adequada, uma relação bonita entre altura e largura. Senão, por mais que esteja tudo ok, o sorriso vai ficar com algum defeito, com algum problema. As 6 linhas, a gente já falou, as linhas do sorriso. A gengiva, em relação ao sorriso, o arco superior, os dentes superiores, eles devem ser totalmente expostos. O lábio não deve cobrir os incisivos superiores. Em mulheres, a gente deve mostrar 2, 3 milímetros de gengiva. Em homem, talvez um pouquinho menos. Mas nunca cobrir a gengiva como um todo. Desculpa, nunca cobrir o dente como um todo. Quando o lábio cobre o dente, nós temos um aspecto envelhecido nessa oclusão. E com o passar dos anos, o lábio, a elasticidade da pele, o colágeno se perde e o lábio acaba descendo. Então, um sorriso, ele não deve cobrir, o lábio não deve cobrir o incisivo superior. Deve manter 1 milímetro, 2 milímetros de gengiva à mostra. É um sorriso jovial. O sorriso mais velho, o lábio cobre um pouco o dente. Então, temos que tomar cuidado com o sorriso gengival, principalmente em pacientes jovens, evitar grandes intrusões de incisivos superiores a ponto de cobrir o dente. O dente tem que ser mostrado durante o sorriso, o incisivo superior. Corredor bucal, um sorriso amplo, um sorriso, quando a pessoa sorri, mostra aquela amplitude do sorriso e não esconda os dentes posteriores. Isso também deve ser avaliado na estética do sorriso. Nós vamos fazer algumas medidas, algumas avaliações também que mostram isso, mas um sorriso amplo, onde quando a pessoa sorri, nós vemos corredor bucal, nós vemos dentes posteriores. O sorriso mostra todos os dentes do paciente. Análise dento-esqueletal. A partir das radiografias cefalométrica, radiografia de face, ou até mesmo a tomografia, nós vamos fazer aquelas medidas cefalométricas. Essas medidas cefalométricas vão nos levar a encontrar a posição ideal dos dentes
posição ideal da mandíbula, posição ideal da maxila, relacionamento ideal entre mandíbula e maxila, tudo através das medidas cefalométricas. Essas medidas, independente de qual análise você usa, ela deve ser muito bem utilizada e muito bem criteriosa, porque é a partir daí que nós vamos encontrar as posições ideais dos incisivos superiores, dos incisivos inferiores, da estabilidade em relação a cada base óssea daquele paciente. Essas medidas, existem várias análises, vários autores sugerem medidas diferentes, não importa que a gente use, mas tem que seguir um critério e ela deve ser avaliada com bastante cuidado. Não só as medidas cefalométricas, mas como também as posições dentárias, giros, intrusão, extrusão, dentes impactados, dentes protruídos, dentes verticalizados, dente com algum problema de calcificação óssea, reabsorções radiculares, dentes fora do padrão do seu eixo de erupção. Tudo isso deve ser avaliado nas radiografias. Além, é claro, das posições das posições esqueléticas entre si. Por exemplo, classe 2 esquelética, classe 3 esquelética, mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda, enfim, toda a parte que a gente pode observar nas radiografias, nas tomografias e nos exames complementares. Depois da análise dento-esqueletal, é muito importante também a gente saber do potencial de crescimento desse paciente. Dependendo do tipo de maloclusão que esse paciente possui, é importante nós termos algum crescimento nesse paciente ainda para podermos utilizar o crescimento a nosso favor. E a maneira de se avaliar o crescimento são basicamente duas principais: as radiografias de mão e punho e pela análise, pela radiografia cefalométrica, se aparecer as vértebras cervicais. Existem autores que indicam, que mostram em que grau de crescimento o paciente está, tanto na radiografia de mão e punho, quanto na análise das vértebras cervicais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como identificar esse potencial de crescimento, tanto na radiografia de mão e punho, quanto nas vértebras cervicais, em outras aulas posteriores. Mas, para a gente analisar o potencial de crescimento, são basicamente os métodos mais conhecidos: as radiografias de mão e punho e a análise das vértebras cervicais. E, a partir daí, identificando em que ponto da curva de crescimento o meu paciente está, eu posso optar por uma ortopedia funcional, por tentar utilizar o crescimento do paciente a nosso favor, ou, se não tiver mais potencial de crescimento, será que a ortodontia, pura e simplesmente, vai fazer com que eu consiga devolver a oclusão normal para o meu paciente? Ou eu terei que utilizar cirurgia ortognática, por exemplo, algum outro recurso que não conte com o crescimento do paciente? Nem sempre nós conseguimos tratar todas as más oclusões. Algumas vezes, nós temos e devemos utilizar outras especialidades, como periodontia, como prótese, e, entre elas, a cirurgia ortognática também, para ajudar a correção do nosso paciente. Então, o potencial de crescimento, ele é super importante para nós podermos identificar qual a chance que a gente tem de conseguir uma correção completa, ou se nós teremos que utilizar especialidades auxiliares, como a cirurgia ortognática, para que a gente devolva uma oclusão normal ao nosso paciente. E falando em oclusão, quando a gente analisa, quando nós observamos os nossos pacientes, a gente tem que observar várias coisas dentro de uma oclusão. Quando o paciente chega no nosso consultório, nós temos que observar quais são as guias daquele paciente, tanto a desoclusão, a lateralidade, lado de trabalho, lado de não trabalho, protrusiva, ver se há diferença entre relação cêntrica e oclusão cêntrica, e, me desculpe, máxima intercuspidação habitual. Pode ser que tenha uma diferença grande na máxima intercuspidação habitual para uma oclusão cêntrica, para uma relação cêntrica, desculpa, o que vai modificar demais o nosso planejamento. Temos que conhecer o que é normal. O que é uma oclusão de desenvolvimento normal? O que é normal na dentição mista? O que é normal na dentição descida? O que é normal na dentição permanente? O que é normal na oclusão jovem? O que é normal na oclusão adulta?
qual o padrão de crescimento e qual a expectativa de crescimento desse paciente e o que vai acontecer com essa oclusão durante o crescimento. Se esse paciente possui algum hábito, se alguma coisa está interferindo no estabelecimento dessa oclusão normal do paciente, qual que é a cronologia de erupção? A erupção dos dentes do paciente está numa cronologia correta? Os dentes estão nascendo, cada um no seu devido tempo, e para isso a gente tem que conhecer o desenvolvimento da oclusão. Nós temos que saber qual dente erupciona, qual época, em que estágio e de que forma. Porque a partir daí nós podemos utilizar o manejo de espaço, seja fazendo desgaste, seja fazendo extrações, seja colocando algum tipo de aparelho para conter, para manter aquele espaço. Então, o nosso objetivo é sempre avaliar a oclusão como um todo, desde o desenvolvimento, o estágio, as guias, o padrão de crescimento, se há hábitos, para a gente poder intervir ou aguardar. E dentro desse conhecimento da oclusão, é muito importante o manejo dos espaços nas oclusões decídua e mista. Se nós fizermos o manejo dos espaços adequados na oclusão decídua, na transição da decídua para mista e permanente, nós evitaremos grandes problemas futuros. Nós conseguimos controlar esses espaços e evitar, por exemplo, extrações ou até mesmo cirurgias futuras desnecessárias. Então, a gente pensa, olha, tem espaço, falta espaço, tem apiamento, que tipo da oclusão que é? É a oclusão tipo 1 de Baum, tipo 2 de Baum, o que está acontecendo com essa oclusão? E para isso existem vários métodos de avaliação dos espaços. Por exemplo, análise de Moyers, por exemplo, análise de Tanaka-Johnson, por exemplo, análise de Nancy. Nós vamos avaliar, tem espaço? O espaço está adequado ou falta espaço? Nesse contexto, o Leeway Space entra de uma forma muito importante para a gente. Leeway Space é aquele espaço na troca dos segundos, principalmente, né, na troca dos segundos molares descidos pelos segundos pré-molares permanentes. Normalmente há sempre uma sobra de espaço nessa região. Então, esse espaço ele é muito importante para a gente. Se a gente diagnosticou que o espaço está justo, que é zero, ou próximo de zero, um arco lingual pode ser muito importante. Se o espaço é negativo, uma placa labiativa pode ser a solução para a gente conquistar um espaço, assim como a verticalização dos molares ou a distalização de um molar para conquistar um espaço que vai ser muito importante para a gente numa oclusão futura. Desgastes proximais também podem ser utilizados para a gente ir alinhando gradativamente os dentes à medida que eles vão erupcionando. E na possibilidade de também, se os desgastes interproximais não forem suficientes, nas possibilidades das exodontias de dente de leite, para ter um controle de erupção dos dentes e para ter uma sequência ideal, para a gente poder guiar a erupção dos dentes através de exodontias de dentes decíduos bem planejadas, além da distalização e propriamente de uma disjunção, de uma expansão. Tudo isso são manejos de espaço que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, que a gente tem que ter conhecimento de desenvolvimento da oclusão para evitar grandes problemas lá na frente, na hora de tratar esse paciente com ortodontia fixa. Não menos importante é o periodonto. Como que está a condição periodontal do nosso paciente? Se nós não tivermos a condição periodontal ideal, grande parte do tratamento pode ser comprometido. Eu posso não conseguir movimentar grandes quantidades dos dentes, eu posso ter perdas ósseas acentuadas em casos de inflamação, eu posso ter reabsorções articulares, posso ter maior perda de altura de osso alveolar, eu posso ter restrições de movimentação, então eu posso ter cárias, eu posso ter uma série de consequências no nosso tratamento. Então, o estado periodontal pode ser um limitador no meu planejamento. E aí, um acompanhamento de um periodontista torna-se fundamental para a gente poder elaborar um planejamento e executar esse planejamento da forma mais limpa, da forma mais correta possível. Então, é recomendável que os pacientes tenham um acompanhamento periodontal e não só esse acompanhamento, mas o controle e a nossa avaliação para saber o que é possível e o que não é possível realizar.
Depois de analisar tudo isso, nós temos que elaborar a nossa lista de problemas e lista de soluções, separados dos problemas esqueléticos, faciais e dentários. De posse dessa lista dos problemas e das soluções, nós vamos fazer o nosso planejamento dentro das possibilidades e dentro das limitações de cada um. Se nós conseguirmos organizar o nosso pensamento dessa forma, se nós conseguirmos organizar os problemas, elaborar as listas de problemas e as soluções para cada um desses problemas de forma ordenada, de forma científica e de forma categorizada, não há uma forma diferente a não ser o sucesso do tratamento. Então, vamos ordenar, vamos organizar a nossa cabeça, vamos fazer a nossa lista de problemas, vamos pensar se está na época de tratar ou se é melhor aguardar. Fase do patinho feio, por exemplo, os incisivos um pouco tortos ou um pouco de astema, pode ser um sintoma de normalidade. É lógico, temos que olhar de novo face, esqueleto, radiografias e dente. Nem sempre devemos tratar todos os casos. Vamos conhecer desenvolvimento da oclusão para saber se aquela má oclusão que ele está apresentando naquele momento, se aquilo ali é uma má oclusão ou é um problema, vamos dizer assim, temporário, que vai passar, que é um problema comum dessa estágio, comum dessa época, mas que não requer uma intervenção imediata, ou se está fugindo da normalidade e requer uma intervenção imediata. E para isso, mais uma vez, conhecimento de desenvolvimento da oclusão é necessário. As limitações, obviamente, extrações, falta de dentes, perda óssea, reabsorções radiculares, até a nossa própria limitação, a gente deve conhecer para poder ordenar o nosso tratamento, para poder fazer o nosso planejamento adequado, para escolher dentro desse planejamento qual o tipo de aparelho que eu vou utilizar, se é um aparelho fixo, se é um aparelho móvel, se é um aparelho temporário, se é simplesmente uma prevenção, enfim. É a ordem, é ordenar o nosso pensamento, é listar os problemas, listar as soluções para cada problema e ordenar o nosso planejamento. Se há necessidade de algum tipo de ancoragem ou se não há necessidade de algum tipo de ancoragem nesses casos, e dentro disso tudo, qual a chance daqueles problemas serem corrigidos? Eu tenho uma grande chance ou a chance é pequena devido às várias limitações que eu posso ter. Se eu conseguir ordenar os meus problemas, as listas de problemas, elaborar o meu planejamento bem feito, fazer um diagnóstico, elaborar o meu planejamento, eu tenho certeza que eu terei sucesso na realização desse tratamento. E o sucesso se entende como eu conseguir realizar tudo aquilo que eu planejei, eu conseguir entregar ao meu paciente a resolução da queixa principal daquele paciente, o diagnóstico foi bem feito, o planejamento foi bem feito, o tratamento foi bem feito, eu resolvi a oclusão e eu resolvi a queixa, o motivo que trouxe aquele paciente ao meu consultório. Então, feito tudo isso, o sucesso é nosso. Na próxima aula, nós vamos discutir outros assuntos relativos ao diagnóstico e também apresentar algumas maneiras de se fazer essas análises faciais, esqueléticas e dentárias. Te vejo numa próxima aula.